você. Ele falou, existe isso? Eu falei, é de minha autoria. Foi eu mesmo que criei. Ele falou, como é que é? Eu falei, fecha os olhos que eu vou liberar você agora. Ele fechou os olhos, agarrei aqui no ombro dele, segurei. Falei, ele vai querer fugir quando eu começar a orar, deixa eu agarrar. Segurei firme, me aproximei aqui, que é para ficar fácil. Falei, Senhor, o senhor estava no dia que esse pastor casou? Eu não estava não. E perguntaram ele se era até que a morte o separe, e ele disse sim, senão eu não estava aqui nesse rolo. Então ele falou que quer separar e não tem nada que eu fale que vá voltar lá atrás. Então eu queria pedir em nome de Jesus agora, mata ele. Quando eu falei mata ele em nome de Jesus, ai irmão, o pastor quis fugir. Eu agarrei no ombro, baixei ele assim, falei AVC, falência múltipla dos órgãos, parada cardiorrespiratória. Quando eu abri o olho, ele estava bem olhando para a mulher dele, fazendo assim, ó. Vamos dar sequência a esse negócio aí. Hoje eu vejo gente que tem dificuldade de limpar as suas ovelhas, porque as suas ovelhas vão estar olhando para você. O ministério precisa disso. É ou não é? Aquelas palavras, né, que vão vir de Deus, revelações. Normalmente uma mensagem é composta de 50% revelação, 50% pesquisa. Algumas podem ser 100% revelação, algumas podem ser 100% pesquisa, mas grande maioria delas, pelo menos comigo, é assim. É uma parte pesquisa, uma parte revelação. Na minha igreja eu prego palavras assim, eu tenho um culto toda segunda-feira. Normalmente tem a 4 para estar aqui hoje, meu pastor teve que me liberar. Eu prego segunda e quarta na minha igreja. É assim, é um povo que tem que alimentar. Falar contra pecado mesmo, falar. Esse dia um garoto falou comigo, pastor, eu queria falar uma coisa com o senhor. Estou decidido, falei, o que é? Estou apaixonado, falei, bom, por outro menino. Falei, complicou, hein, o serviço, hein. Aí ele falou, o que o senhor acha? Eu falei, eu não acho muita coisa não, viu? Mas você quer saber o que a Bíblia acha? O senhor é homofóbico? Eu falei, eu não, isso dá cadeia. Homofóbico de jeito nenhum. Mas eu tenho um negócio aqui na Bíblia para te mostrar. Quer ver aqui, Levítico? Não deitarás homem com homem como se ele fosse mulher, porque abominação é. Leu? Ele falou, li, senhor. Eu falei, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que escrevi. Essa literatura não é minha, entendeu? É a única coisa que eu creio. Eu sei que você tem uma verdade no seu coração, que é a paixão por outro rapaz. Mas o que vai prevalecer? A sua verdade ou a verdade de Deus? Eu estou aqui para te mostrar a verdade de Deus, mas a decisão é sua. Então nós precisamos estar preparados para falar o que as pessoas não estão muito afim de ouvir. É ou não é verdade? É duro, mas às vezes o cara que vai fazer dá o maior dízimo. Aí complica, né, irmão? Complica não. Tem que falar para o miserável. Até porque ele também tem que entender que a obra não é tua. Se ele não sustentar, Deus sustenta. Ué, é ou não é verdade? A liderança tem que entender isso. Vou te dar um exemplo disso. O Elias representava a igreja. Era o ministério dele, o ministério da palavra, o profeta. Ele profetizou duro contra Acabe. Acabe, você casou com uma mulher muito doida chamada Jezabel. E agora não vai chover na sua horta. Acabe não acreditou muito não. Mas quando a chuva não veio, alguém deve ter aconselhado Acabe, mata o Elias, que aí a profecia cai. Deus falou, olha como é que Deus é engraçado, gente. Falou, Elias, corre. Acabe bem quer te matar. Elias deve ter pensado, a culpa é de quem? Elias foge para o ribeiro de Querite e Deus diz, já conversei com o corvo, para o corvo te trazer pão e... O que eu aprendo com isso? Que Deus não precisa de homens para sustentar sua obra.
Deus é autossuficiente. É ou não é verdade? Não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Tenha medo de ver o seu ministério aliançado com o pecado. O corvo, que corvo é esse, gente? Onde foi a churrascaria? Que o corvo conseguiu, que corvo educado que não come, traz e põe ali. Aí o ribeiro secou. Elias estava engasgando. O corvo só vinha trazer pão e carne, mas não tinha água. Deus falou: Elias, você sabe o que é? É que Acabe já está chegando aí. Vai para Serepta, que pertence a Sidom, fora dos termos administrativos de Acabe. Fica lá que eu já conversei com a viúva para te sustentar. Gente, como Deus estava precisando dessa viúva. Se não fosse essa viúva, gente, coitado de Deus, fica até com pena. Era assim? Quem é que estava precisando? A viúva, porque estava na miséria. Deus olhou para a viúva e falou: vou dar uma oportunidade dessa mulher crescer. Vou levar minha obra para a vida dela e vou dizer: se a senhora estiver disposta a investir no meu reino, eu dou a garantia à senhora que nada vai te faltar. Pare para pensar. Nós temos que entender que Deus está no controle. É ou não é? O Elias viveu tudo isso. E como você também era um homem normal, o cara matou 450 profetas, creio que ajudado por alguns. E aí Jezabel ameaçou ele de morte. Olha que coisa de líder. Elias fugindo de Jezabel. O cara matou 450 profetas. Falava para cair fogo, caía. O cara era um incendiário, show pirotécnico. Era com Elias. Deus já estava afinzão de matar Jezabel. Era só Elias falar: fogo nela. O cara estressado foge para não morrer da Jezabel. Entra numa caverna e diz: Senhor, que mulher perigosa. Coisa de servo de Deus, não é verdade? Deus te dá uma vitória magnífica lá e hoje você fica com medo da Jezabel. Aí Elias diz: ah, Senhor, sabe o que é? Eu queria morrer. Deus deve ter pensado: se tu quer morrer, volta lá que Jezabel te mata, filho. Para que eu vou te matar se eu posso terceirizar o serviço? Não é verdade? O que eu quero te mostrar é que esses homens eram gente como você. Ninguém é super-homem não, gente. E mesmo se fosse, eu detesto o super-homem, porque um cara que veste a cueca por cima das calças não merece o meu respeito. Pare para pensar. Mas preste atenção. Quando um líder fracassa, quando essa mulher matou seu filho, para onde é que ela olha? Para o filho? Da outra. Ela matou o filho, primeira coisa que ela olhou, para o vivo. É assim que funciona. Os caras matam o ministério dele e fica de olho no seu. Eu quero dele, eu quero dele, eu quero dele. Ô rapaz, você não sabe cuidar de ministério, vai aprender. Tem gente habilitada, leva a gente para dar um curso na sua igreja, para te ensinar. Tem que investir nesse troço. Fico com pena de, às vezes, de investir um dinheiro. Aí fica vendo o ministério morrer, fica de olho no dos outros que está vivo. Ela não, aí ela vai lá, pega o filho, olha só, pega o filho vivo, pega para ela e põe o morto no lugar. Fica quietinho. De manhã a mãezinha vê o filho morto. E sabe o que me intriga? Quem é que contou para essa mãe que a outra rolou em cima do filho e matou? Quem contou para ela? Não teve testemunha. Sabe o que indica? Que a mãe do filho vivo já tinha avisado ela: não fica tão próxima desse menino, mantenha uma distância segura. Não é assim, minha filha. Já estou com o meu há 3 dias, já estou com a experiência de 3 dias, estou na sua frente. Não é muita experiência, mas já é alguma coisa.
Então põe esse menino no lugarzinho seguro, você vai acabar. Olhe bem, provavelmente ela já tinha avisado, porque a outra foi negligente. E o que mais tem matado o ministério hoje é negligência, gente. É negligenciar a realidade que você tem na sua mão. Seja ela financeira, seja ela em números de membros, não interessa, ela é a sua realidade. Tem que ser encarada. Mas aí então, não teve testemunha. E agora? São duas prostitutas. Elas têm tanta coisas em comum que o rei não tem como ir a favor de uma nem de outra. O rei não sabe quem está falando a verdade. Ele não pode tomar partido de nenhuma das mulheres. Então o rei vai apelar para uma coisa que faz toda a diferença. Uma coisa que é o grande sucesso, ou a grande ênfase do sucesso ministerial. Sabe o que é? Amor. O rei diz, me traz uma espada, e eu vou partir a criança nu, e dou metade para uma e metade para... Aí o amor da mãe original, o amor da verdadeira mãe explode. E no repente ela diz, não mata o menino, dá um menino para outra. E a outra disse, nem meu nem seu, parte o menino sim. Note que ela não queria o garoto, ela queria que o outro não tivesse. Porque o ruim não é ser perdedor, o ruim é ver o outro vencer. Isso que dói. Você passar em cima de uma nota de 100 e o cara veio atrás e achou. Isso que é dolorido, não é verdade? Você tanto precisando dos 100. Olhe bem, Salomão então olha para o amor. Sabe por quê? Porque o verdadeiro sucesso é você amar o que faz. Eu amo pregar. Quando eu prego, eu não penso em mim. Se eu pensasse em mim, eu não falo as besteiras. Sei que tem teólogo aqui, de plantão, que deve ter anotado um montão de coisa errada que eu falei. Acha que eu deveria usar um texto só. Mas eu não... Esse dia eu fui assistir. Um cara me chamou de palhaço esse dia. Você é um palhaço, rapaz. Fiquei tão chateado, diante. Aí o cara mandou uma matriz de um DVD meu para eu assistir, eu botei. Quando eu assisti, eu falei, o cara tem razão. Falei, não posso nem achar ruim não. Então agora, se você achar que eu sou um palhaço, diga pelo menos que eu sou do Circo de Solé. Pelo menos um palhaço de classe. Mas sabe o que eu aprendi? Amar, ame o que você faz. Eu amo pregar. Eu amo ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu falei disso lá no Slaveca, a turma que estava lá, porque eu acho a Bíblia um livro maravilhoso, engraçadérrimo, porque Deus era um Deus de muito bom humor. Isso reflete em Jesus, sempre bem-humorado. O dia que foram prendê-lo, adrenalina na veia, Jesus se aproxima da guarda do templo e diz, quem vocês estão procurando? Não, ele está de palhaçada, tá ou não está? Não é brincadeira o que ele está falando. O cara está 38 anos doente, na beira do tanque de Betesda, de olho no tanque. Jesus se aproxima e pergunta, queres ficar são? Eu ficar são? Não. Eu venho aqui de bobeira, só ver os outros, A própria passagem de Elias com a viúva. Elias, já falei com a viúva para te sustentar. Elias deve ter pensado, deve ser uma viuvaça. Chega lá, a viúva catando os gravetos dele, Elias deve ter falado, o senhor está de brincadeira comigo. Do Ribeiro de Querido para a viúva, meu Deus do céu, que queda livre. Bartimeu está gritando na beira do caminho, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. Jesus se aproxima e pergunta, o que queres que eu te faça? Queria que o senhor me desse um cão guia. Se o senhor me desse um cachorro, ia me ajudar tanto, puxa vida. Sabe o que eu descubro isso? Jesus amava o que fazia.
Se você não ama o que você faz, vai arrumar um emprego, vai trabalhar. Agora, se você ama o que você faz, saiba de uma coisa: você tem promessa, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. O espírito que cai na multidão também cai no seu pequeno arraial. Os milagres que acontecem lá no topo também acontecem na sua história. Você tem que crer nisso, gente. Esse é o grande, é a simplicidade. Fale o que o povo entende, fale com amor. Se você vê pregar na igreja com pecado, eu bato, mas bato de chicote, e o povo se escangalha de rir, sai todo machucado, feliz da vida. Porque eu bato com amor, repreendo com amor. Ame. O segredo é amar, numa vida curta, numa vida única, como diz Hebreus. Já estou terminando. Numa vida curta, única, como diz Hebreus, ao homem está determinado viver apenas uma, Hebreus 9, 27. Mas aí, o Salmo 90, verso 10, diz que o homem vive 70, se tiver vigor 80, onde a maioria dos dias são cancerifados, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Enquanto o Hebreu diz que a vida é uma, o salmista diz que ela é curta e rápida. Então, numa vida única, curta e rápida, você não pode perder tempo com mediocridade. Você tem que viver intensamente. Viva a sua vida como se fosse o último dia. Uma hora você acerta. Pare de se decepcionar com pessoas. Pare de olhar para alguém lá e dizer que é a grande pedra de tropeço no seu ministério. Ninguém é pedra de tropeço no seu ministério, a não ser você mesmo e suas decisões. Pega aquilo que Deus te dê, amamente, meu filho. Cuide, limpe. E se alguém tentar te roubar, Deus sai em teu favor e o teu amor vai sobressair. Coloque isso no seu coração. Amém? Feche seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Fecha aí. Senhor nosso Deus e Pai, que grande oportunidade, grande desafio falar para grandes líderes, independente do ministério, são grandes homens, grandes mulheres, porque nem sempre o que encanta homens, encanta a Deus. Por isso, Senhor, toma cada congregação aqui representada, toma cada família aqui representada, seja com teus filhos e filhas, que tenham sucesso em primeiro lugar na sua casa, e que o sucesso possa se expandir para seu ministério. Continua usando, dando sabedoria, discernimento, maturidade, mas que não haja negligência. Como diz o profeta, conhecei-o e prossegui a conhecer. Nós, como líderes, não nos basta conhecer-te, nós precisamos prosseguir e conhecer-te. Abençoa, ó Deus, esse trabalho que tem reunido tantos líderes, com realidades tão diferentes, mas liderados pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, e fundamentados sobre o mesmo nome, Jesus de Nazaré. Que a palavra seja nossa companheira, que o Espírito seja o nosso conselheiro, e que Cristo seja o cabeça. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vale um amém? Bom, deixa eu anunciar aqui, estou na hora ali. Meus materiais vão estar lá atrás, meus DVDs. Eu gostaria de recomendar principalmente os que falam de família, como o Casamento à Prova de Balas, um título bem carioca. Sexualidade.